Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje entramos na aula 14 do curso de R para Finanças Quantitativas, onde eu vou fazer a primeira parte, ou seja, a primeira aula, sobre como você extrai frequências e faz tabelas cruzadas dentro do RStudio. Lembrando sempre, todo o material de apoio está disponível lá no site, no outspokenmarket.com, na seção do curso de Finanças Quantitativas. Também, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe já aquele seu like e vamos embora para o R para ver como que a gente faz essa história de frequências e tabelas cruzadas. Por que esse tipo de análise é importante? Porque você começa a categorizar os seus dados e aí você começa a fazer uma parte muito relevante dentro da estatística, que é a chamada estatística descritiva. Então, não só pegando as análises feitas com a função summary, mas agora a gente também vai aumentar um pouco a complexidade e eu vou mostrar para vocês como é simples fazer isso, apesar de ser uma análise um pouco mais complexa. E desses dados você pode extrair insights, pensando já em como criar as variáveis para as suas análises quantitativas. Então, usando aquela base de dados e aquele pedaço de código padrão para carregar os dados do Quantimod do Ibovespa, a gente viu na outra aula como a gente trabalha melhor com os data frames e hoje eu vou criar uma análise bem simples aqui para mostrar para vocês essa primeira história. Vamos criar uma variável aqui que vamos chamar de medida do tamanho do candle. Ou seja, eu vou simplesmente vou criar uma variável aqui dentro do DataFrame BVSP chamada corpo. Então eu escrevo aqui o nome da variável que eu quero, faço a atribuição. O que é o corpo do candle? Nada mais é do que o fechamento menos o valor de abertura. Quando a gente executa esse comando aqui, ele vai criar para a gente essa nova variável. Você vê que agora aqui, ao invés de 6, nós temos 7, com o nosso corpo ajustado. Valores positivos ou negativos, dependendo do dia. Vamos pegar a função summary para a gente tirar um insight, o primeiro insight dessa variável corpo. Lembra que eu executei na aula anterior a summary com todo o data frame. Eu posso executar a mesma função pegando uma variável apenas, e aí eu não preciso ter aquela poluição se eu não quiser analisar os outros dados. Então, quando eu pego a função corpo, eu tenho aqui aquelas estatísticas padrão, e eu tenho aqui uma informação que eu vou querer pegar para a aula de hoje, que é, eu vou dividir essa função corpo, ou melhor dizendo, essa variável corpo do tamanho do candle, e vou separar ela entre aquelas que são maiores que 600 e menores que 600. Por que 600? Uma análise arbitrária, só que eu estou fazendo para te dar um exemplo. E eu pego aqui o terceiro quartil. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar a função que eu mostrei para vocês já do if else. Então, vou fazer aqui bvsp corpo. Vou jogar aqui dentro mesmo da mesma variável para não criar, ou melhor, vamos criar uma outra variável chamada corpo categorias ou categorias. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, se então o meu BVSP corpo for maior do que aquele número 600 ali, eu vou chamar isso de, então, vamos colocar aqui, terceiro quadrante. Se não, eu vou chamar menor, por exemplo, do que o terceiro quadrante aqui, ou melhor dizendo, o terceiro quartil. Crio a minha variável corpo categorias, vamos lá no view de novo, você já tem ela aqui certinho. Para que serve esse tipo de análise? Eu vou fazer uma mesma análise desse tipo, só que com o volume. Vou repetir aqui então a função summary, vou colocar o volume e aí você vai entender certinho porque eu estou fazendo isso. Vamos pegar o mesmo terceiro quartil ali para o volume, então vamos copiar e colar aqui para ser muito fácil. Só que ao invés de corpo categorias, eu vou colocar aqui volume categorias e ao invés de medir o tamanho do corpo, vou medir o tamanho do volume e vou pegar aqui o valor do terceiro quartil. E aqui vou colocar V e V só para substituir.
vamos colocar aqui até melhor, colocar C de corpo e a gente fica bem claro no que quer dizer. Quando eu executo aqui novamente, acrescentei mais uma variável, você vê aqui no environment que agora você tem 9. E agora vamos fazer a primeira análise com a função nova da aula de hoje, que é a função table. Quando eu executar a função table, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o cruzamento dessas duas informações que eu vou escolher. No caso, eu quero tentar entender o relacionamento do meu volume categorias, tá? Vírgula, o meu BVSP do corpo categorias. Aham, e isso vai trazer o quê? Ele vai me trazer a conta de quantas vezes eu tenho nessa informação cruzada aqui. Então ele vai me dizer que 249 vezes eu tenho acontecendo um volume menor que aquele terceiro quartil e um corpo também menor do que aquele terceiro quartil. E aí você começa a entender as proporções de como o seu data frame está distribuído ou como aquelas características estão distribuídas. Ah, Leandro, legal, mas esse número inteiro às vezes não diz muita coisa. Perfeito, não diz muita coisa. Como que eu posso trabalhar então com os números relativos? A gente pode usar uma outra propriedade que é a chamada função prop table, que é onde eu vou pegar as proporções daquela tabela. Só que eu tenho que passar a tabela, ok? Eu criei essa primeira tabela aqui na linha 32, como tudo no R, eu posso atribuir uma variável, certo? Então, eu vou criar uma variável tabela, onde eu vou passar essa informação do table aqui. Quando você vê e executar aquela tabela, você vê que ele repete exatamente o que a gente tinha na função toda. Por quê? Isso me economiza a linha de código, onde eu faço aqui o prop table, e ele vai me dar a proporção em relação ao percentual da base, ou seja, a minha base tem 437 observações, nas quais 58% está aqui dentro desse primeiro quadrante aqui, que é um volume mais baixo do terceiro quartil e um tamanho de corpo também menor que o terceiro quartil. Legal, as coisas começam a ficar mais claras. Eu também posso fazer essa prop table de duas outras maneiras. A primeira deixa eu só anotar aqui para vocês que aqui é a proporção total da base. Eu posso fazer a proporção por linha da base. Como assim, Leandro? O que eu tenho que mudar? Você coloca aqui prop table tabela, vírgula 1. Significa que você está pegando a proporção por linha. Quando eu executo, você vê que eu pego por linha, ou seja, a soma não é mais de toda a tabela dando por 100%, a soma agora é da linha dando 100%. Isso te traz a informação referente ao volume, que é o que a gente escolheu para estar aqui nessa primeira coluna, ou seja, 77% das vezes onde eu tenho esse volume menor, eu estou aqui com o corpo do candle também menor. Se não, eu vou estar aqui desse outro lado. Eu também posso, não quero analisar pelo volume, quero analisar pelo corpo. Então, ao invés de a gente fazer proporção por linha, você já pode aqui inferir que a gente vai fazer então a proporção por coluna. E aí, ao invés de 1, eu coloco 2, que é a minha informação da coluna. Você vê que agora a soma, para dar o percentual, ela passa a ser aqui na vertical. Ah, Leandro, legal, eu começo a ter uma noção, mas eu ainda não entendi para que eu vou usar isso. Na aula 2 eu vou mostrar mais complementos sobre essa função, porém aqui você já pode começar a pensar, poxa, eu posso criar categorias e variáveis para o modelo, como eu disse no começo da aula. Como? Se eu identificar percentuais onde eu tenho uma chance maior de ter uma alta, uma baixa, ou de ter uma inversão na tendência fazendo esse tipo de análise, e é para isso que você faz essas análises, para pensar, para ter os insights, você vai jogar isso como categorias, como novas variáveis lá dentro do seu data frame. Ok, Leandro, mais claro, porém esse número ainda é um número quebrado aqui. Como que eu deixo esse número um pouco mais arrumado, parecido com a porcentagem que a gente conhece? Muito simples, você pode usar uma função chamada round, que tem praticamente aquela mesma função do arredondar do Excel, tá? Onde eu vou passar como round, vamos pegar aqui, por exemplo, a proporção por coluna, porque eu vou arredondar isso. Quero multiplicar por 100.
para transformar esse número aqui no formato percentual que a gente conhece, e eu quero pegar duas casas depois da vírgula. Então eu coloco aqui o outro parâmetro, vírgula 2. Quando eu executar, aí agora eu tenho aquela proporção bem mais arrumadinha, porque visualização de dados também é uma coisa importante. Beleza, pessoal? Reveja essa aula mais vezes, entenda muito bem esses conceitos. Parece um pouco complicado, mas na verdade eu criei aqui com vocês praticamente o conteúdo principal da aula, foram 4 linhas de código. Lembra que tudo no R sempre é muito simples, basta você entender o conceito e começar a aplicar. Teste para outras ideias que você tenha e não hesite de me mandar nenhuma dúvida que possa aparecer no meio do caminho. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.